Olá, magnéticos! Seja bem-vindo ao último episódio de 2024 do Magnetiza Cast, o podcast mais atraente para falar de marketing e vendas. Eu sou a Vi Magalhães, sou jornalista especialista em marketing, sou professora da graduação e da pós-graduação dos cursos de comunicação e marketing digital e sou também fundadora da Texto & Co, empresa voltada para produzir aí estratégias de conteúdo para profissionais, empresas de diversos segmentos. Muito bem, eu sou a Sabrina Moreira, sou psicóloga, sou especialista em vendas e sou sócia da Integral Works, que leva consciência para dentro das organizações. Pois então, caro magnético, nós estamos aqui no nosso 24º episódio de 2024. Olha este número, olha este número. Auspicioso. 24 de 24. E olha só, a gente nem imaginava isso quando 24 começou, né, Sá? É, que a gente ia chegar em 24 episódios e tá tão empolgada com o projeto, Sim. né? E com planos pro futuro e tal. É verdade, a gente nem imaginava, né? A gente começou lá o primeiro, vamos fazer um piloto? É. E aí, vendo aquele episódio lá, o primeiro e o segundo, sem roteiro, só um bate-papo. Você lembra que não tinha roteiro? Um bate-papo, assim, E foi aleatório. foi super visualizado o primeiro, né? O primeiro foi. Acho que o pessoal tava curioso pra saber o que essas duas doidas tinham. Não foi o nosso melhor desempenho, né? Mas foi o mais Não. bem visualizado. E aquele assunto, inclusive, vale a pena retomarmos. Porque eu acho que o tema foi muito bom, né? Isso. E aí, Bom, a gente já tá iniciando esse episódio, fala, né? fala. É que esse clima, assim... Pois é. Mas aí esse episódio, a gente pensou em trazer justamente uma retrospectiva do podcast. Uhum. Então, a gente já começou... Por que eu falei que a gente já começou falando? Porque a gente já começou dizendo, não Isso. esperávamos que chegaríamos até Isso. aqui, né? Então, tá aí um ponto. Isso porque a gente combinou algo lá no começo, eu lembro. A gente fez um alinhamento, vê se você lembra das conversas lá no comecinho, que eu falei assim, Vi, não vamos preocupar com um número por hora. Isso. Vamos fazer o nosso melhor, vamos compartilhar conteúdo, vamos fazer da melhor forma que a gente puder, aquela frase, né, do Cortella, fazer o melhor que tem nas condições que tem. Então, não vamos ficar muito se atentando a quem visualizou, se tem comentário, se não tem e tal. Vamos fazer o nosso melhor. E, pelo jeito... Nosso melhor está dando certo. Aqui. Muito certo, né? Para quem não tinha expectativa nenhuma, olha aí quanta superação nós tivemos. Não é? Né? Que ótimo. Mas antes da gente entrar nesse tema, a gente vai seguir aqui o nosso roteirinho. E antes nós iremos prestigiar as pessoas que nos prestigiam. Você já Como segue sempre. o Magnetiza? Já segue o Magnetiza lá no YouTube? Já ativou o sininho? Sabia, Sá? Como sempre a gente sobe o episódio às 5 da manhã, 5 da manhã de toda quarta-feira, quando eu acordo, já tem lá na minha tela do celular, Magnetiza no ar, do YouTube e do Spotify, porque eu ativei o sininho nos dois. E você, já assinou o sininho, né? No Instagram também estamos, no TikTok também estamos, @MagnetizaCast. E Vi, nesse último episódio, acho que é legal a gente reforçar a ideia de que teremos uma nova temporada, né, em breve. Mas assim, se você está assistindo esse episódio e não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, clica lá para se inscrever no canal do YouTube, porque é bem legal. É muito importante pra gente, tá? Se você gosta do conteúdo que a gente entrega, por favor, faça isso. Compartilhe com uma pessoa. Eu lembro que teve um episódio que você disse assim, nós estamos com 100 inscritos. Agora nós estamos com 110. Pô, gente, 10, que bom, sejam bem-vindos vocês 10. Mas se cada um desses 110 compartilhar com uma pessoa, logo seremos 220. Por que não? Então, aí temos muito, muito longe para chegar. Então, contamos com você. Então, vamos lá. Deixa eu ler, então, o comentário da Gláucia Pires, querida que está sempre com a gente aqui. Ela falou o seguinte, sobre o episódio de processos. Processos devem ser estruturados na produtividade e na busca da excelência e respeito ao cliente. Não adianta ter processos rígidos demais e desconectados ao atendimento do cliente. Verdade, falamos bastante sobre isso no episódio. Ponderação inteligente e perspicaz que constrói relações sólidas, fidelizando clientes. Parabéns pelo desenvolvimento do tema. Nossa, que comentário maravilhoso, hein, Gláucia? Glaucia bem estruturado, advogada, bem polida. Maravilhosa. Você não tem noção, Gláucia é inteligentíssima. Que honra tê-la como nosso ouvinte assíduo aí, que
Sempre tá comentando aqui com a gente. Obrigadão. E é uma honra também ter a Elaine Jordan, que, deixa eu te contar, Sá, que a Elaine, ela é minha tia do coração. Porque ela é tia do meu noivo, né? E ela já disse pra mim que eu sou a sobrinha que ela não teve. Ah, que fofa. Ela é muito querida. E ela disse o seguinte, antes de eu dizer o que eu vou dizer, ela disse o seguinte: entrevista perfeita. Muito bom saber que a Rick, falando sobre a entrevista do Leonardo, está preocupada em dar retorno para a sociedade paranaense comunicando resultados. A comunicação precisa acalmar os corações dos ouvintes e esclarecer fatos. Que venham as inovações. Adorei a entrevista. Ai, E eu queria te lindíssima. dizer que no último fim de semana foi aniversário da avó. E a Elaine estava elogiando muito o Magnetiza. Ai, que Ela, a querida. Luíse também, que é filha dela, super elogiando. Elas assistem, elas ouvem. E ela te elogiou muito, Sá, também. Ai, que E amor. disse o seguinte, ela falou que você fez a pergunta pro Leonardo que ela queria fazer. Olha, que Enquanto beleza. estava rolando a entrevista. Então, isso significa que a gente está conectado aí, né? Nesse, Que bom, nesse bom saber. processo. É. Muito querida, sempre comenta também. Um amor. Obrigadão, Elaine. Obrigada. Show. Vamos lá, Sá? Então vamos lá. Bom, 24 episódios, muita coisa interessante a gente falou. A gente começou o podcast com a ideia de trazer sobre vendas e marketing, né? Afinal de contas, nós somos especialistas, cada uma num tema. Só que, no fim das contas, vendas e marketing permeia meio que tudo. Então, a gente conseguiu falar de vários temas diferentes, interessantes, ao longo desses 24 episódios. E daí eu quero te perguntar, Vi, o que mais te surpreendeu no Magnetiza? Assim, algo que você não esperava? A gente falou que não tinha muita expectativa, né? O que mais te surpreendeu aí nessa temporada? Sá, eu acho que o que mais me surpreendeu foi a qualidade dos entrevistados que nós trouxemos. Você comentou no começo do episódio que você fez uma fala, e eu me lembro, sim, dessa fala, da gente não se preocupar em números. E eu quero acrescentar que, quando nós iniciamos o Magnetiza, pelo menos falando da minha expectativa, eu queria cortes. Eu queria, e continuo querendo, cortes Para gerar conteúdo, para gerar né? conteúdo no Instagram, que é meu principal canal de vendas. Meu principal canal de vendas, eu não diria, mas de comunicação, de divulgação do meu negócio. E isso Magnetiza fez belamente. Muita gente reconhecendo que melhorou muito o conteúdo, que ficou mais profissional. Isso me trouxe mais visibilidade, sim. Mas, quando a gente pensava nos cortes, a gente não pensava, pelo menos não nas nossas primeiras conversas, em fazer entrevistas, né? É verdade. Não A gente não pensou pensava. em entrevista no começo, Não, né? era Surgiu só um o caminho bate-papo aqui, marketing e vendas em diversos contextos. E aí, houve uma oportunidade numa determinada ocasião, inclusive com uma cliente minha, né, que estava em Curitiba. Falei, vamos entrevistar? Vamos entrevistar. A gente gostou da brincadeira. Nossa, gente, de lá pra cá foram tantas pessoas. E quando a gente abriu essa caixa das entrevistas, a gente entendeu que existia, junto disso, né, a possibilidade da gente se aproximar de pessoas que a gente queria, de trazer nomes que realmente têm relevância no mercado, de valorizar, eu diria assim, valorizar ou agora me fugiu a palavra, mas assim, bonificar, vou colocar dessa forma, mas não é bem isso, clientes, né? Rever pessoas que a gente não via há muito tempo e, por que não, aumentar ainda mais a nossa autoridade. Sim. Então, por exemplo, vou falar de 2 nomes aqui de muito peso que vieram. Alan Costa e Leonardo Petrelli. Sim, Olha só, nós sim. entrevistamos esses caras. Olha que legal. Muito então, legal. isso foi realmente algo que eu não esperava e que me surpreendeu. Pois é. Eu acho também, Vi, que a gente foi... Na verdade, quando a gente começou e pensou em fazer o piloto, a gente não sabia que a gente ia ter tanto alinhamento, eu acho. Porque eu acho que a gente tem uma coisa que é muito legal, a gente tem muita... Como que eu posso dizer? Além de alinhamento, a gente é muito equivalente, assim. A gente tem temas diferentes, que a gente é especialista, mas a gente tá muito mesmo nível, uma mesma vibe, assim.
Então, eu acho que isso foi uma coisa que nos surpreendeu, porque quando a gente, até para contar um pouco dos bastidores, né? Eu e a Vi, a gente já falou isso aqui várias vezes, mas a gente se conhece há muitos anos, trabalhamos juntas lá no Grupo RIC, mas a gente trabalhava dentro do Grupo RIC, né? Que são várias empresas ali, mas eu trabalhava na rádio, ela trabalhava na TV, ali como assessora do Petrelli. E então a gente se dava bem como colegas, mas a gente não trabalhava juntas, né? A gente nunca trabalhou juntas exatamente a ponto de criar uma relação de amizade e tal, mas éramos colegas de trabalho ali que sempre nos demos bem. Na sequência, eu atendi a Vi, que ela estava numa instituição, então ela foi minha cliente. E a gente volta e meia marcava um cafezinho ou outro, né? A gente sempre se deu bem, assim. Isso. Mas quando a gente marcou esse cafezinho no início do ano, e a Vi tinha esse sonho, né, de ter um podcast, eu não tinha esse sonho claro, mas eu já tinha tido isso, um vislumbre. Já tinha tido um vislumbre de que eu queria algo desse jeito, não estava tão claro para mim, né, o que era. Mas ela me chamou, teve essa ideia, então, assim, foi quando a gente, de fato, começou a se relacionar mais, né? De perto e tal. Então, eu acho que isso foi uma surpresa, porque podia não ter dado muito certo, né? Vamos combinar? A gente podia, talvez, no conteúdo, não ter batido tão bem essa bola, né? Ou pessoalmente, às vezes, porque, né? Vocês vêm aqui, mas é um projeto que a gente planeja por fora. A gente tem nosso grupo ali, super... A gente estuda o que vai falar, a gente define tema, a gente define nome de entrevistado. Então, tem muita coisa que a gente faz nos bastidores ali. Então, eu acho que isso me surpreendeu, né? A gente conseguir ter esse alinhamento a ponto de ser uma dupla que funcionou tão bem. E o Leonardo Petrelli falou isso aquele dia, Falou. Né? Eu achei ele bem legal. falou, se não me engano, ele falou no ar. Falou no ar, mas ele falou depois, né, que a gente apagou as luzes aqui, ele comentou, ele elogiou o que é muito importante pra gente. Sim, qualquer pessoa, obviamente, que falaria... Né? Exatamente, qualquer pessoa que falar isso pra gente, e outras pessoas já falaram, é muito importante pra gente. Mas, gente, ele é... Pelo olhar dele, né? Ele é uma autoridade realmente em comunicação, né? Ele lida ali diariamente com apresentadores e tal. E ele disse... E ele percebeu isso logo no começo, porque no início ele falou, essa troca boa que vocês têm, não sei o quê. Então, bem legal, assim. Isso foi uma coisa bem surpreendente, né? Uma boa surpresa. E me diz uma coisa, sabe? Teve algum momento, assim, do Magnetiza que... Porque você me falou agora o que te surpreendeu, né? Mas teve algum momento, assim, que ficou marcado, ou um episódio que ficou marcado por algum motivo que seja feliz, que você lembre, assim, que você possa trazer? Então, Vi, eu acho que teve um episódio que eu não esperava muito dele. Eu achei que ele ficou incrível, que eu não esperava muito dele, eu não sabia se eu ia saber falar tão bem dele, sabe? Eu não tive muito tempo de pensar no tema, que foi de processos, que é um meio recente. Sim. Eu até te falei depois, eu falei, cara, eu acho que é um dos meus favoritos ser entrevistado. Você sabe, deixa eu te contar uma coisa, Quando a gente chegou aquele dia, Sabrina falou assim pra mim, me corrija se foi esse, porque agora eu tô em dúvida se foi esse ou se foi o de fim de ano. Tá. Ela chegou pra mim e falou assim, acho que não vai dar muito pano pra manga esse assunto. Acho que a gente não vai ter muito o que falar sobre esse assunto. E no final do episódio, você falou assim, que episódio bom! Foi esse. Que episódio bom, tipo, porque foi muito legal. E eu acho que aí entra também essa nossa diferença, porém alinhada, porque eu trouxe um ponto de vista sobre a minha visão de processos, e quem assistiu uma entrevista vai ver que eu, né, tive muitos desafios na minha carreira com isso e tal. E a Vi trouxe o ponto de vista dela por uma outra via, né? Então, foi muito complementar, né? Porque, afinal de contas, o que a gente concluiu ali nesse episódio? Que processos são importantes e que eles precisam ser adaptados à realidade, às pessoas, e não, não o contrário. Então, os processos precisam se adaptar às pessoas. Então, o jeito que eu incorporo processos e uso processos é diferente do jeito que você usa, mas a gente provou ali naquele episódio que funciona, né? Então, aí entra de você entender qual que é o teu estilo, qual que é o teu jeito, e você vê, né, se é mais o lado Vi, se é mais o lado Sá, entende? Sim. Mas eu acho que foi muito bom. Esse episódio foi o que me surpreendeu. Ele foi muito bom mesmo. Pra mim, o que mais marcou, que teve um momento, assim, que acho que o episódio, de uma forma geral, me marcou, foi o de organização. Ah, sim. Eu acho que por vários motivos. Mas, assim, a gente chegou naquele episódio
com uma expectativa mais corporativa. Não sei se você tinha essa percepção também, mas eu tinha uma expectativa mais corporativa. A gente vai falar aqui sobre organização do ponto de vista de planejar bem uma agenda, talvez até de alguns processos, algumas coisas mais relacionadas nesse sentido. E acabou que o negócio virou uma diversão. Aquele episódio talvez tenha sido o primeiro que eu realmente me diverti fazendo. Relaxou, né? Eu amo isso aqui. Eu falo que dia de gravação é dia feliz. Então, eu amo vir pra cá, gravar as câmeras, a luz, o momento. Agora tem até, o Bruno preparou até um claquete ali pra gente. Eu adoro também. Então, eu adoro esse momento. Mas aquele, eu acho que foi o primeiro que eu me diverti gravando. E acho que isso se refletiu no resultado. Ele nem tá entre os top 5 aqui, que depois eu vou falar quais são. Mas, pra mim, eu acho que ele é o top. Favorito. É o meu favorito. Eu gostei muito desse também. Gostei muito desse. Então, se você não assistiu o episódio de organização, corre lá no YouTube, na lista, e encontra ele. Você vai gostar também. Foi bem legal esse episódio mesmo. E eu acho, Vi, que também teve uma coisa que aconteceu aí no caminho, que foi, como você falou, né? A gente começou pensando em levar uma coisa mais corporativa, mais informativa, isso para o podcast. E a gente entendeu, no meio do caminho, que a gente podia e deveria até colocar muito as histórias pessoais, os exemplos pessoais e tal. Então, partir também da nossa experiência e não apenas do nosso conhecimento, né? Então, eu acho que isso foi um bom... Até esses dias teve um conhecido que me mandou uma mensagem, quando eu mandei, né, na lista de transmissão, ele falou, eu tô a fim de fazer um podcast também. Ele é vendedor e tal. Ele falou, tô a fim de fazer um podcast. O que você acha? Tal. Aí eu falei assim, olha, eu acho que o que é importante é você ter uma boa linha de condução, você tem um tema interessante, né? Então, assim, que nem o nosso caso, né? Até citei para ele, falei, a gente tem ali marketing e vendas, então isso permeia o nosso podcast, né? Não é simplesmente duas profissionais falando aleatoriamente sobre temas que a gente escolhe, né? A gente tem um objetivo principal, a gente tem um fio condutor. Nossa, eu ia falar essa palavra. A gente tem um fio condutor que é marketing e vendas, então o tema em si, ele é atrativo, né? Por isso, o podcast mais atraente, né? Então, acho que é isso, acho que a gente acabou encontrando ao longo desses 24 episódios essa boa fórmula, né? Porque tudo que se faz tem que ter uma boa receita ali, né? Tem que ter um método. No meio do caminho, a gente estruturou o roteiro também, né? Que foi já primeiro foi tudo, terceiro. Né? Não, foi no terceiro, acho que foi o terceiro. Os 2 primeiros a gente gravou, a gente não controlou tempo, a gente não tinha, né? A gente não tinha um roteiro, Freestyle. A gente simplesmente sentou Freestyle total. E começamos a falar. E depois a gente sentiu a necessidade do roteiro. Teve um momento que a gente vinha, para vocês saberem, a gente aluga o estúdio por 2 horas. E a gente pode fazer o que a gente quiser nessas 2 horas. Se a gente quiser fazer um de 2 horas, ok. Se a gente quiser fazer 10 de 20... Opa, não sei fazer conta. Você entendeu? É porque a conta não é 100, né? A conta é 60. Até porque a gente tem que trocar roupa, a gente faz todo esse processo, né? E aí, a gente teve um momento que nós gravávamos 3. Foi umas 2 ou 3 vezes que a gente veio aqui para gravar 3 numa sentada, né? Mas ficou muito curto, Ficou muito curto. Aí, a gente recebeu feedback que precisava aumentar o tempo, daí a gente decidiu ir para 2. Então, a gente foi ouvindo muito o que a audiência estava falando, que é aquilo que eu sempre falo também, né? Ouça o que tua audiência está dizendo. Isso. E a audiência disse pra gente. Inclusive, a gente criou um quadro, que foi nas 2 últimas entrevistas, que foi a audiência / entrevistada ali, que deu a ideia da palavras magnéticas, que o nome foi a Sá que criou. Então, a gente foi ouvindo o que as pessoas estavam dizendo e incorporando isso no nosso processo. Então, o que também faz muito sentido nisso que você indicou pro teu amigo, né? Que fazer o podcast não é só sentar e falar um monte de coisa. Você tem que estar atento ali ao que está agradando. Eu acho que tem um elemento que é muito característico nosso, né? Enquanto profissionais, que é a profissionalização. Né? Então, eu acho que quando a gente se propôs a fazer, a gente já se propôs com o quê? De profissionalizar a coisa, só que ao longo do tempo a gente foi profissionalizando muito, né? A gente criou a nossa persona, né? Então, a gente teve muitos bastidores aqui pra gente... criamos a persona. Você falou da persona, eu preciso contar isso, porque isso é uma retrospectiva. Isso é legal. Isso é muito legal. Quando a gente foi criar a persona do Magnetiza, uma coisa que eu sempre oriento...
só explique rapidamente o negócio da persona, porque vai que alguém que está nos assistindo não tem muito claro esse conceito. Tá, então vamos lá. Tá? Isso vai virar um corte. Prepare-se. Vai lá. Então, vamos lá. A persona, eu costumo dizer que é o seguinte, é uma pessoa que você extrai do teu público-alvo. Quando a gente fala de público-alvo, a gente fala de uma questão muito abrangente, né? Então, vamos lá. 20 mais homens da região de Curitiba. Região, a gente está falando de uma grande região, né? Metropolitana e tal, de Curitiba. Que está entrando na faculdade. Isso. Tá? Isso é um meio público-alvo. genérico, né? Isso é um público-alvo, Genérico, tá? Quando eu falo da persona, eu vou ali naquele público e pego uma pessoinha desse público e digo assim, é o João, que tem 23 anos, que mora no Barigui. No Barigui nem tem esse bairro, né? Não tem bairro Barigui, que mora no Seminário. Que gosta de praticar esportes, que tem um cachorrinho, que anda de bicicleta. A gente pessoaliza, né? Isso. E a gente começa a entender que o João, ele gosta de consumir certos tipos de conteúdo. Que para falar com o João, a gente precisa de um tom de voz mais direcionado para ele, né? E aí a gente dá uma cara pro João, porque daí quando a gente for falar, a gente lembra daquela carinha. Quando eu estou num processo de estratégia de conteúdo, inclusive, eu digo para o cliente, quando eu apresento a persona, eu digo para o cliente assim, se você tiver um cliente ideal, esse pode ser a sua persona. E quando a gente foi criar a persona do Magnetiza, eu falei para a Sá assim, Sá, eu acho que a Mariane é a nossa persona. Quem é a Mariane? A Mariane é uma pessoa que a gente se conheceu de vista na academia, mas ela começou a acompanhar muito o magnetismo. Inclusive, você tá sumida, hein, Mariane? É verdade. Tá Cadê sumida. Você é a nossa Mariana? persona, olha a responsabilidade. Parece aí. Ela consumia bastante o Magnetiza, ela comprou livro que a Sá indicou, ela replicava cortes. Ela engajou bastante com a gente, Ela engajou né? bastante. Falei, a Mariane é a nossa persona. Não Aí foi? a gente desenhou ela, Aí, né, as características a gente desenhou dela, as características, mudamos algumas coisas que a gente também achava que fazia parte da nossa persona, beleza. Passado um tempo, a gente criou o nosso primeiro plano comercial. Isso. E anunciamos quem foi a primeira pessoa que se interessou pelo plano comercial. Mariane. Claro. Mariane, uma prova de que a Texto certo. sabe desenvolver muito bem uma Muito estratégia bem, de uma conteúdo. estratégia. Perfeito, super assertivo. Não, mas muito legal. Então, essa profissionalização passou por isso, né? Por a gente definir a persona, por a gente construir plano comercial, pensando já em patrocínios futuros, né? Como que será a entrega. Então, acho que isso é uma grande lição. Tudo que você for fazer, profissionalize. Faça de uma forma profissional. Não faça de um jeito livre, de um jeito orgânico. Porque não vai funcionar tão bem quanto se você abrir mão de ser amador e passar a ser profissional. Então, profissionaliza aí os teus projetos que com certeza eles vão dar certo. E Sá, o Magnetiza trouxe para você alguma consequência positiva? Nossa, super. Eu acho que aquela tua ideia lá no começo, Vi, para você estava muito claro, né? De, eu quero criar conteúdo, quero colocar nas redes sociais e tal. E eu tava numa fase meio assim com as redes sociais, né? Isso. Meio assim, Você tipo... ainda tá, né? Ainda tá a boca, né? Tô Olha o voltando. puxão de orelha aqui. Puxão de orelha, né? Mas eu tava numa fase não tão engajada em construir conteúdo, então para mim isso, né? Beleza, vou criar conteúdo, mas não foi o meu objetivo principal, assim como era o seu. Só que aí eu entendi que o podcast me daria autoridade nos assuntos. Então, é muito legal quando a gente, né, quando eu vou fechar meus projetos e tudo mais, eu comentar, que eu sempre comento e enfatizo que eu tenho um podcast, porque é um material muito profissional. Eu acho que aqui eu consigo mostrar muito a minha desenvoltura, né, e comunicação, porque, afinal, eu vendo isso, eu vendo treinamento, programa de educação, eu faço vídeo, né, playbook em vídeo. Enfim, então, para mim, teve essa boa repercussão de construção de autoridade. Isso. Que valida ainda mais minha entrega enquanto profissional de vendas e de educação em vendas, entendeu? E para você? Nossa, você sabe que, pra mim, assim, o Magnetiza, eu acho que foi uma bênção pra mim. Ai, eu tenho vontade de chorar. Que bonitinha! Vamos chorar Sabe por juntas. quê? Deixa eu te falar por quê. Ai, eu tô com vontade mesmo. Chora, então! Fiquei emocionada. Uma água. Porque assim, ó... Que linda!
Eu falei isso num vídeo que eu postei no TikTok. Tá. Eu falei, o que que você tá fazendo pela tua felicidade? Lembra desse vídeo? Falei, o que que você tá fazendo pela tua felicidade? O Magnetiza, ele colocou em prática algo que eu amo fazer. Eu amo fazer. Que é vir aqui para esse estúdio gravar. Eu amo isso aqui. Só que eu fiquei por muito tempo numa posição passiva, esperando que me chamassem, né? E eu falei isso também no primeiro dia, lembra? Falei, eu tava numa posição de esperar ser convidada. E eu disse, não, eu não preciso esperar ser convidada. Eu posso fazer acontecer. Exato. Então, quando a gente se reuniu para um almoço, se não me engano, conversando, eu falei assim, cara, a Sá seria uma ótima parceira pra gente bater um papo lá sobre marketing e vendas, que tem tudo a ver. E eu vou estar fazendo o que eu amo fazer. E aí, a gente começou. Dia de gravação é dia feliz. Eu não canso de falar essa frase, ela é muito boa. Não só isso, ele trouxe os cortes que eu queria, que para mim fazia parte do meu dia a dia, facilitou imensamente a minha produção de conteúdo e profissionalizou, porque uma vez que você tem aqueles cortes ali com uma imagem legal, isso que você falou, Sá, eu falo muito para os meus clientes, porque assim, quando você está num podcast, você não está com... Apesar da gente ter um direcionamento aqui do roteiro, o que a gente fala aqui está vindo da nossa conversa, do nosso conhecimento. Então, isso mostra o nosso real conhecimento, né? Não é ensaiado isso. Então, isso passa, sim, essa sensação de autoridade que você falou. O Magnetiza me trouxe clientes, a Integral Works veio, né, da sua intermediação, mas eu acredito que aquele convite aqui, que fez com que eu conhecesse pessoalmente o Zé e o Paulo também ajudasse em fechar esse negócio, eu acredito nisso, depois você me conta se faz sentido. Sem dúvida. Eu criei um serviço de podcast, que é o Texto Podcasts, que foi em função de uma demanda que eu tinha de um cliente já há 3 anos, que vinha me procurando para o serviço de vídeo, porque já existia o texto em vídeo, né? E aí, quando ele começou a receber as nossas mensagens, ele falou, Vi, eu acho que é disso que eu preciso. E eu fui lá e formatei o serviço, e esse cliente está quase fechando, e se fechar, é mais um podcast aí que vai entrar no caminho. Que legal. Enfim, ele trouxe tanta coisa. Eu gosto muito do Magnetiza, eu acredito muito no Magnetiza. Eu tenho planos para o Magnetiza. A história do podcast, eu tenho outros planos paralelos também, de outros podcasts, que quem sabe eu consiga viabilizar em 2025. Então, assim, resumindo, o Magnetiza representa em 2024 o fazer acontecer. Que legal. Se levantar por si. É o que eu sempre falo. Se você não se levantar por si, ninguém vai fazer isso, né? Isso. Então, assim, isso de não ficar esperando que venha e fazer acontecer. Perfeito. Sabe uma coisa, Vi, que foi um erro que a gente conseguiu transformar? A gente fez o limão uma limonada. No meio do caminho, eu nem me lembrava disso, mas eu vi uma pergunta aqui e me lembrei. Teve um episódio que a gente teve um erro técnico daqui, de gravação. E a gente precisou regravar. Verdade. Você lembra disso? Eu não Você nem lembrava. lembrava. Não. A gente teve um erro técnico de câmera, a gente jogou fora, a gente veio aqui 2 horas, aí, né, o pessoal do estúdio foi super legal, foi alguém que foi uma pessoa que estava de passagem aqui na produção, né, e acabou tendo uma falha técnica ali, a gente viu a imagem estava desfocada, o estúdio foi super solícito, né? Nos bonificaram e tal. Inclusive. Só que o que foi legal que eu achei? O jeito que a gente lidou com isso. Eu achei que foi muito legal, porque a gente lidou de uma forma muito profissional. Assim, tipo, deu errado, não vai dar pra ver, não vai dar, vamos ter que regravar, né? A gente não se lamentou, a gente não sofreu. Vou ter que ir pro estúdio de novo. Mas assim, foi um conteúdo que a gente tinha desenrolado legal e tal. Só que aí a gente aproveitou essa oportunidade desse erro pra gente... Eu não lembro exatamente que decisão que a gente tomou, mas eu acho que a gente fez um episódio a mais ou um a menos, não lembro. Sei que a gente tomou uma decisão em cima desse problema, que o que a gente gravou depois ficou muito melhor. Eu também não lembro qual que foi a alteração. A gente realmente fez uma alteração, não sei se eram 2 e a gente passou para 3. Passou para 3 ou ao contrário, eu não lembro. Eu acho que foi de 2 para 3. Ah, legal. Mas realmente foi uma coisa que a gente melhorou. A gente, tipo, já que temos um problema, vamos
já que temos um problema, vamos extrair o melhor dessa situação e criar algo melhor ainda, né? Isso. Então, eu achei que isso foi inusitado, foi um problemaço, se fosse, né? Se for pensar, foi um grande problema, assim, da gente ter que vir gravar de novo e ter jogado 2 episódios fora. No fim, foi uma bênção, né? Foi super, super bacana. Então, acho que esse é um ponto memorável aí da nossa... E, Sá, me diz uma coisa, olhando aqui as perguntas, eu queria te fazer uma que eu pensei aqui agora. Teve alguma coisa na Sabrina que mudou em relação ao podcast? Que mudou do primeiro episódio pra cá? Em relação ao podcast. Ao podcast. Eu acho que sim. Acho que a gente acabou amadurecendo nesse meio do caminho como host, né? Sim. Eu me sinto muito assim, né? Sim. O primeiro ali eu tava super nervosa e tudo mais. Eu continuo gesticulando muito, porque esse é o meu jeitinho. Às vezes eu olho no vídeo e falo, meu Deus, pra que gesticular tanto, né? Mas eu acho que deu pra amadurecer enquanto host. E uma coisa que mudou foi que antes, como a gente falou, a gente não tinha entrevistado. Isso. E eu me descobri, assim, muito entrevistadora. Eu ia falar isso sobre você. Eu ia falar isso sobre você. Porque eu tenho essa coisa da escuta, né? Eu acho que o que faz a pessoa fazer uma boa entrevista é ela ter uma boa escuta, né? Uma escuta atenta e não ficar pensando no que ela vai falar. E eu realmente não faço isso. Eu fico escutando o outro e eu, né? Uma coisa assim... Eu gosto muito, 2 exemplos, né? Dessa escuta. A Marília Gabriela tem essa escuta de intervenções muito dentro do que a pessoa falou. Eu acho bem legal. Mas eu me descobri uma pessoa que, como tem uma boa escuta, eu consegui fazer boas entrevistas, assim, boas perguntas e tal. Então... isso fica até um feedback para você aqui, porque eu me lembro que no primeiro episódio, os 2 primeiros que a gente gravou no mesmo dia, como eu tava muito naquela ânsia de ter os cortes, a Sá interrompia toda hora. Você lembra disso? Que eu falei, Sá, você precisa me interromper menos, você precisa deixar eu falar. Porque eu ia no freestyle. Pra eu ter os cortes, né? Porque eu não conseguia, eu senti essa dificuldade nos 2 primeiros, que eu não conseguia... pegar um corte inteiro ali, porque sempre tinha uma intervenção sua, e às vezes essa intervenção era mudando o foco do que eu tava falando. E aí eu dei esse feedback pra você no primeiro, e depois, cara, você foi se desenvolvendo cada vez mais, ao ponto de chegar à entrevista que você me fez 2 episódios atrás, que foi sensacional, que foi, assim, muito bem conduzida. Foi... entrevista profissional mesmo, entendeu? E é isso que nós esperamos. A sua também foi, Você de verdade. assistiu a minha, a da Sá? Por favor, vai lá. Ficaram muito boas as nossas entrevistas. Aliás, a gente foi tendo umas ideias no caminho, e essa foi uma ótima ideia, Vi, essa da gente entrevistar uma outra. E outra coisa curiosa, a gente teve muitas ideias, assim, que as 2 tinham ideia. E quando uma ia falar para outra, eu também pensei nisso. Então, essa da entrevista foi isso, né? Eu já tinha pensado, só que aí eu, na correria, não te falei. Quando você falou, na verdade, a gente tinha falado sobre isso lá no começo. Você lembra? Quando a gente fez... Nossa, eu nem lembrava. A gente falou. Acho que foi quando teve as 2 primeiras entrevistas, ou as 3 primeiras entrevistas, sei lá. A gente falou, poxa, podia ter uma entrevistando a gente mesma, né? Só que aí, começou... Porque, gente, vocês não têm noção. Quando a gente abriu a caixinha das entrevistas, a gente queria entrevistar o mundo. A gente, né? Tipo assim, eu quero entrevistar fulano, mas eu quero ciclano, mas não sei o que, né? Então, a gente começou a querer entrevistar muitas pessoas. E aí, não sobrou isso pra gente. E as pessoas começaram a pedir pra ser entrevistadas por nós também, né? Isso foi incrível. As pessoas começaram a pedir para serem entrevistadas. Pois é. Tem uma pessoa que eu não vou citar o nome, porque infelizmente a gente não pôde chamar, e eu acho que não vai rolar chamar em 2025, porque não faz muito sentido com o contexto, que se tornou um pouco insistente. Não é quem você está pensando, é outra pessoa. Porque para mim também teve essa situação. Você sabe, então, quem eu tô falando? Porque no dia, eu falei, o que eu respondo? Você falou, responde isso. Aí depois, no dia seguinte, você me mandou, eu falei, responde. Você lembra? Eu construí uma resposta super bela para ela mandar para essa pessoa. E no dia seguinte, o que eu respondo para essa pessoa? Ela copiou a minha resposta. Eu, tipo, legal. Isso aí. Mas isso é um bom sinal. E eu acho que muito disso, Vi, é por conta do poder da ferramenta podcast. Que talvez é algo que a gente não tinha. Quando a gente pensou em ter talvez a gente não tinha essa dimensão do poder dessa ferramenta.
Porque é uma ferramenta de conhecimento, de entretenimento ao mesmo tempo. Como a gente está no YouTube e no Spotify, e agora tem videocast, né, que é o nosso caso no Spotify, a pessoa consegue nos assistir, então tem um elemento audiovisual e não só auditivo, não só áudio, né? Tem um elemento visual também. Então, eu, particularmente, sou muito consumidora de podcasts. Gosto muito. Tem alguns podcasts que eu gosto muito, que são de entrevista, mas são muito longos. Então, pelo jeito, é uma prática, né? Enfim, é estratégico, mas assim, 2h30 de entrevista é mais complicado. Então, eu acho que do jeito que a gente faz aqui, com esse, né, 40 e poucos minutos e tudo mais, a gente conseguiu uma boa forma de extrair o melhor da ferramenta. Eu concordo, né? Eu concordo. Uhum. Sá, tem algum desafio, assim, que você... Poxa, isso foi desafiador, esse eu tive um pouco de dificuldade ao longo dos episódios? Puxa, eu não me lembro agora. Deixa eu pensar. Eu acho que teve um episódio de entrevista, que eu não vou citar, né? Mas que para mim foi um pouco difícil, assim, porque foi difícil de consolidar bem o tema, né? Então, esse foi um episódio um pouco desafiador, assim, de como que a gente conduz, como que a gente entra, como que a gente extrai, né, o melhor ali do convidado, que era um convidado muito incrível, mas teve esse desafio. E eu acho que teve esse do processo, que eu achei que ia ser super desafiador e no fim foi super legal. O do fim do ano também, eu acho que ia ser desafiador e a gente não ia ter muito o que falar e no fim fluiu super legal também. Deixa eu te contar uma coisa sobre esse do fim do ano. Números. Eu vou te contar uma coisa aqui. Ontem eu dei uma olhadinha lá no dashboard do YouTube e do Spotify para trazer uns números aqui. Fim do ano, surpreendentemente, está no top 5. E sabe por que eu digo surpreendentemente? Porque de todos que estão de todos que estão aqui no top 5, ele é o mais recente. Então, olha só, vamos de baixo para cima. Em quinto lugar, gestão da reputação. Aquele episódio foi muito bom, realmente. Foi muito bom. Eu extraí excelentes cortes. Eu extraí excelentes cortes. Inclusive, eu vou até retomar ele para ver se não tem mais corte perdido lá que dá para puxar. Porque agora a gente vai ficar uma temporadinha. Gente, é pouca coisa, hein? É férias só, tá? Só para vocês sentirem saudades. Saudade aí a gente já volta. da gente na temporada 2. Então, gestão da reputação, quinto lugar. Quarto lugar... Fim do ano, planos para o fim do ano. Que agora, aproveite, hein? Dica aqui, ó. Dica aqui ao vivo. Que não é ao vivo, mas é ao vivo. Utilize os cortes do fim do ano no fim do ano. Senão vai passar e você vai perder esses cortes. Tá bom, obrigada. Então, aproveite. Terceiro lugar. Eu falei que não tinha ficado, mas ficou. Organização pessoal, que foi o meu... Ficou em terceiro. Eu não lembrava. Foi o meu preferido e ficou em terceiro lugar. Segundo lugar, a entrevista da Milena Cooper. Foi um sucesso. Foi um sucesso. A Milena é super engajada, ela tem uma audiência muito boa. Ela é muito nichada, né? Então, isso é excelente para a produção de conteúdo. Então, ela tem já uma audiência fiel, fora que ela é sensacional. A forma que ela aborda o negócio dela é muito bom. E ela trouxe isso pra gente também. Então, a entrevista da Milena ficou em segundo lugar. E, em primeiro lugar, o nosso primeiro episódio, que é como perder o medo de aparecer nas redes sociais. Qual foi a motivação, será, Vi, para as pessoas assistirem tanto? Eu tenho uma teoria. Eu tenho duas. Eu acho o seguinte... Primeiro que as pessoas estavam curiosas. A Sabrina e a Vi estão com podcast, agora deixa eu ver. Aprontando essas duas. Nossa, que inusitada, a Sabrina e a Virgínia, deixa eu ver, entendeu? Essa é uma. E a segunda, eu acho que assim, cara, ontem mesmo eu tive uma conversa sobre isso com uma pessoa muito querida. A questão do medo de aparecer. Sim. A pessoa tem um potencial gigantesco nas mãos. Ela faz um trabalho sensacional e ela não tem um Instagram. Ela já tem, inclusive, a estratégia dela pronta. E ela ainda não colocou em prática e ela sabe, ela já levou para terapia. Porque ela tem medo de aparecer nas redes sociais. Medo do que as pessoas vão dizer. E eu disse para ela o seguinte, eu vou te dizer uma coisa que vai servir para você também. E eu disse para ela também. Olha só, por muitos anos, eu tô há 7 anos... Nas redes sociais eu tô há muito tempo, mas eu tô há 7 anos nesse processo tipo texto aí, né?
Por muitos anos, eu evitei de produzir o conteúdo na capacidade que eu tinha de produzir por medo do julgamento de uma pessoa específica. Nossa. Uma pessoa, que era uma pessoa que eu considerava muito. Era uma pessoa, sabe aquela pessoa que fala mal de todo mundo? Uhum. E eu sabia que ela falava de mim, eu sabia. Quando eu postava um story, eu rodava pra cima pra ver se a carinha dela tava lá. Eu queria saber Tava se sempre. ela, especificamente, tinha assistido os meus stories. E sempre ela tinha assistido. Ela não dava uma curtida, não fazia um comentário, não falava nada. E aquilo me pesava. Uhum. A gente falou no último episódio sobre isso. Quando você posta uma desgraça na internet, um monte de gente é solidário. Mas quando você posta uma coisa, Sucesso. um sucesso, uma coisa interessante do seu trabalho, poucas vão lá e curtem. Você sabe quando que eu desbloqueei isso? O dia que eu cortei o vínculo com essa pessoa. Olha. E não é qualquer pessoa. Depois eu te conto quem é. Tá. Eu acho que isso é um insight importante, né? E eu acho que... eu falei que eu tinha uma teoria. A teoria é isso, curiosidade. Acho que foi o que mais me moveu. Não só, talvez, até pegando esse exemplo dessa pessoa, né? Talvez não só com boas intenções, essa curiosidade, sabe assim? Pode ser. Mas eu acho que o tema... E sabe o que eu acho, Vi, sobre esse tema? Eu acho que na segunda temporada a gente pode retomar de alguma forma esse tema, porque ele foi muito importante e foi nosso primeiro episódio. Então a gente estava muito verde ainda. Isso. Então eu não acho que a gente entregou o que a gente entregaria hoje, por exemplo, naquele episódio. Eu acho Né? pertinentíssimo, já tá aceito. Vai ser o episódio 3. Porque já tem os dois Porque primeiros. os 2 primeiros já tem. Tá. Enfim, tudo bem. Depois a gente vê. Você não sabe ainda, mas... Vocês entenderam um pouco, Jéssica? Eu tô brincando. Ai, meu Deus. Boa. Mas E aí? Então, deixa eu trazer mais alguns números aqui. Nós tivemos 3 picos de visualização. 3 picos, que assim, você olhando o gráfico lá no YouTube, ele fez assim, ó, foi lá em cima. E olha a coincidência. Uma foi dia 12 de abril. Tá. Por que coincidência? 12 de abril é aniversário da minha mãe. Tá, mas quando você fala pico, é que naquele dia mais assistiram. Muita gente assistiu. Tá. Que foi o primeiro episódio. O episódio, esse que a gente acabou de falar. Tá. Dia 18 de julho, aniversário da Betina. Olha! É por isso que eu falei E que é 10 de coincidência. outubro, quase Não, o meu aí 10 de aniversário. outubro. É. Quase o meu, que é 12. Então, do 18 de outubro foi o de organização pessoal. Tá. E 10 de outubro, Milena. Então, olha só, teve esses 3 picos de visualização aqui. Cara, o episódio da Milena foi muito legal, Foi muito né? bom, Nossa, foi muito bom. A Milena, inclusive, é outro nome de peso, né? Eu não citei ela junto com Alan e Leonardo, porque a Milena é minha amiga de infância, né? A gente olha, assim, eu admiro pra caramba o que ela faz, mas, assim, eu não coloquei ela... Você coloca ela nesse lugar eu coloco ela no lugar de amiga, né? Exatamente. Mas realmente, ela é um nome de peso. ela é um nome de super peso. E eu achei que foi muito bonito o ponto de vista que ela trouxe para o serviço funerário. Assim, foi muito surpreendente. Então, eu acho que quem assistiu me deu esse feedback também de, nossa, que interessante, né? Que diferente e tudo mais. Eu amei muito o episódio do Alan Costa. Nossa, gostei muito do episódio do Alan Costa. O Alan Costa, se você não me perguntou, eu acho. Qual que foi o que me surpreendeu ou perguntou? Talvez eu tenha falado outra coisa. Mas o Alan Costa foi um que me surpreendeu. Quando a Sabrina não conhecia o Alan, quando a Sabrina sugeriu o nome, eu falei assim, eu não sei quem é essa. Fica à vontade, até porque a gente tem muito essa troca de tipo, quer convidar? Pode convidar. A gente tem essa divisão, eu convido quem eu quero, aí tem a vez dela que ela convida quem ela quer. E quando ela trouxe o Alan, eu falei, pode convidar, fica à vontade, né? Eu não conheço, não sei quem é. Eu dei uma vendida ali na ideia, mas ela não conhecia, eu não comprei né? muito, porque eu falei assim, não sei quem é. Eu vi. E eu me apaixonei pela história do Alan, pelo Alan em si. Ele é um amor de pessoa, né? Me emocionei num determinado momento que ele falou do legado. E aquele episódio nos rendeu muita coisa boa, assim, né? Muitos cortes bons também. Então, o Alan foi uma grande surpresa pra mim. Foi um dos meus favoritos de todos os episódios, com certeza. Foi muito legal. Bom, a gente trouxe os meus sócios, né, da Integral Works para serem entrevistados também, que, aliás, tivemos pouco tempo, porque para desenvolver aquele tema precisa de mais tempo. Então, eu fiquei bem com essa sensação desse episódio. Tipo, puxa...
sabe, não conseguimos muito molhar o bico ali, sabe? Então, enfim, então, mas foi um episódio super legal que a gente falou ali um pouco da abordagem, falamos sobre propósito, né? Pela via da abordagem integral. Então, fiquei muito, muito feliz, porém com essa sensação de esse episódio precisaria ter 1h30 para ele render tudo que renderia, né? Enfim. Outro dado interessante aqui, que a gente já está chegando ao fim, Curitiba representa 8,5% da nossa audiência. 8,5? É o que mais representa, tá. E é 8,5. Isso significa que a gente está pulverizado no mundo Olha, inteiro. Olha nós! Legal. O Instagram, o YouTube, ele oferece uma métrica que eu não entendi muito bem o que é. Se alguém aí souber, conta pra gente. Chama Top Momentos. Tá. Que ele aponta que o episódio da Milena, durante a apresentação dela, foi um desses top momentos. E o da Ingrid também, que é minha cliente, também, durante a apresentação dela, foi um top momentos. E picos de visualização em episódios. Teve no do Danilo, em primeiro lugar. Aprendizado contínuo. Eu gostei muito desse, esqueci de falar desse. Nossa, que injustiça. Eu amei esse. Esse foi muito bom também. Também excelentes cortes esse episódio. Amei muito esse. O da Milena tá em todas. Comunicação, foi um ótimo episódio esse também. Foi bem bom mesmo. O Alan Costa. Inclusive, quando eu tava pegando esses números, eu até falei pro nosso patrocinador desses dois, falei, seus 2 episódios teve pico de visualização, que é o do Danilo e o de comunicação, que foi patrocinado pela Jordan. Que legal, então, verdade. Também. Que bom. E, só para finalizar, o Spotify, gente, representa 10% do número de visualizações que a gente tem no YouTube. Então, assim, queremos que o YouTube cresça, mas o Spotify também, hein? Vai lá. Se você segue no YouTube, vai lá seguir no Spotify também. Depois você escolhe qual que é melhor para você assistir e indica, né? E lá no Spotify é um pouquinho diferente o Top 5, ó. Em quinto lugar, o do Júlio Bonhooker, que também, um querido, foi uma super oportunidade. Foi muito bom. E ele também foi curto. Foi essa sensação de, puxa, dava pra falar muito mais tempo com ele. O do Júlio a gente ainda fazia 3. A gente ainda fazia foi mais muito curto pois mesmo. O Júlio tinha muito conteúdo para trazer pra gente, tanto que ficou em quinto lugar lá no Spotify. Comunicação, em quarto lugar. Integral Works, em terceiro lugar. Que legal. Alan Costa, em segundo. E como perder o medo de aparecer nas redes sociais isso aí tá em todas, né? Não, isso aí a gente vai ter que, de fato, dar uma versão 2.0 nesse tema aí, porque foi um tema super, super interessante, né? E assistido. Muito bom. Legal. Bom, Sá... É isso. E uma característica, tá passando cada vez mais rápido esse tempo. Muito rápido. Se o Bruno tá acelerando eu acho que é isso que eu ia falar. Negócio, porque você sabe... Lá, acho tá dizendo que não. Dele. Eu acho que é culpa do Bruno, porque esse negócio estava estragado. E eu acho que consertaram, não calibraram direito o negócio. Mas isso é um ótimo sinal, a coisa tá fluindo. Fazendo coraçãozinho lá. A coisa tá fluindo muito bem, né? Então, o que a gente pode esperar da segunda temporada? Vamos dar um spoilerzinho rápido, assim, do que a gente tá planejando? A gente já tá planejando. Ué, já temos 2 episódios, né? Olha, então tá. Não precisa contar o que é, mas não, assim... Não vou contar. A gente tem ideias para 2025... de ouvir mais a nossa audiência, né? Sim. Então, por exemplo, o Zé Travagin hoje deu um super feedback pra gente sobre a entrevista do Leonardo, deu a ideia da questão da forma que a gente apresenta, a gente está super dispostas a repensar essa forma de apresentar, né? Os convidados, né? Sobre a forma que a gente grava aqui, que é mais interno, vocês não vão saber, mas a questão da sequência, né, que a gente faz. Isso é mais porque isso a gente precisa reorganizar para ficar melhor o processo, né? A gente também pensa, e aí você me conta aqui embaixo, né? Conta pra gente aqui embaixo, nos comentários, se você concorda com isso. A gente pensa em fazer mais curtos não. Esse tamanho aqui, o nosso bate-papo, mas aumentar um pouco a entrevista. Só que, Sá, olha lá, hein? Isso é meu papel e eu tô te falando aqui em frente às câmeras. Ai, meu Deus. Dos 5 top 5, 4 é nós duas batendo papo.
Ah, pois é. E muita eu tive gente... feedback esses dias sobre Eu isso. também. A Elaine foi uma que falou. É. Eu adoro as entrevistas, mas quando vocês Quando as batem duas- papo, é muito melhor. Ah, eu acho Então, que vocês, quem tá assistindo, Por pode nos favor, dar essa opinião. Bruno, o que você acha? Ah, ele disse A que ama a gente, gente. Mas de verdade, quando você falou, né, sobre ouvir mais a nossa audiência precisa falar mais o que é, por Isso. favor, tá? Nos ajude, porque a gente está super comprometido em entregar um conteúdo que seja profissional, que tenha valor, que tenha né, bastante informação e conhecimento, mas que principalmente vá ao encontro do que vocês querem ouvir e assistir e aprender. Né? Então, assim, dá essa opinião pra gente. Você quer que a gente intensifique, deixe mais longas entrevistas, ou você gosta mais quando é nós duas? Enfim, dá teus pitacos aí, porque a gente vai te ouvir. Então, a gente já quer saber também. A gente tá com a ideia de ir para quinzenal novamente, Sim. né? O que você acha disso? Conta pra gente. É importante pra gente saber, né? Várias lições de casa pra nossa audiência. Vocês vão ter aí finalzinho de dezembro e janeiro para nos contar. E não nos decepcionar, Não porque a deixa Via é pra braba. depois. Eu sou brava. O Botox que não deixa eu falar que eu sou brava. Esses dias aconteceu uma situação que o Fernando falou assim, faz cara de brava. Eu falei, não consigo. E eu também aconteceu uma situação com ela que eu falei, não quero ver cara de braba aí, se tiver eu vou fazer coceguinha. E ela levantou falso, porque eu tava aqui, nesta mesa, esperando ela chegar. Bem tranquila, E ela eu falei, não batendo quero no saber de papo, cara tomando de um braba, hein? cafezinho e ela achando que eu estava brava. Falei, eu vou fazer coceguinha se ficar brava. Então, Sá, eu Mas coloquei é como isso. proposta aqui, ao invés da gente contar quem é o nosso próximo entrevistado, da gente deixar uma mensagem de fim de ano para os que lindo. nossos telespectadores. Boa. Eu não pensei numa, tá? Então, também não, né? Então, enfim, vou deixar por duas vias. Primeiro, com relação a gente aqui, e segundo, com relação à mensagem que eu desejo para você, nosso querido ouvinte e telespectador. Com relação a nós, é como eu falei, a gente espera que você desfrute do que a gente traz aqui, tá? Então, precisa fazer sentido para você. Então, se tiver fazendo sentido, nos avise. Se tiver coisa que você acha que, olha, se você fizesse assim, assado, falar sobre tal tema, tal, eu ia gostar mais. Então, assim, a gente está entregando isso, certo? Eu tenho muito isso comigo, né? Desse propósito de o que eu estou fazendo tem que impactar. Então, assim, como que a gente pode impactar para que você desfrute e aprenda com a gente aqui, tá? Então, conto com você, com o seu engajamento para isso. E pro teu ano novo, né? A mensagem de fim de ano ou de ano novo, Vi? Tô confusa. Para 2025. Para 2025. Pro Isso. seu ano novo. Que o seu ano novo seja cheio de conhecimento e autoconhecimento, tá? Eu levanto essas bandeirinhas aí, mas eu acho que é assim que a gente evolui. Então, que você possa evoluir muito dentro dos teus propósitos e dos teus desafios, que eles te tragam evolução para 2025. Eu vou pegar o gancho, então, vou falar duas também, tá? O gancho, então, podcast. Seja intencional em tudo aquilo que você vai fazer, tá? Então, isso que a Sá falou de aprender, de trazer pra gente, tal, eu digo pra você, seja intencional em todas as ações que você fizer nas redes sociais. E aí, pego o gancho para a minha segunda mensagem e digo o seguinte, faça acontecer. Boa, perfeito. Sá, feliz 2025 para Pra você. você também, faça nós. acontecer, conhecimento e autoconhecimento pra gente. Amém, que assim E seja. que tenhamos uma nova temporada maravilhosa aí, que eu tô empolgadíssima. Eu também. Até lá. Até lá!